capítulo 2, versículo 1. Mesmo assentados, vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Podemos ler aqui também, nesse livro de Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins no oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. E o próximo texto é Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E, final do livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 2. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Eu acrescentaria também mais um texto, Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com o qual Deus o chamará: o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte, de todas as terras, para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Esse texto que lemos de Jeremias conecta todos os demais dentro da experiência do cativeiro, a experiência da rejeição, assim como Adão e Eva são colocados para fora do paraíso, o povo de Deus, tanto de Israel como de Judá, também é colocado para fora da terra prometida. Eles não souberam aproveitar a bênção da terra prometida. Como vimos na mensagem dos profetas menores, eles contaminaram aquela terra com as injustiças e com os pecados que Deus havia condenado das nações vizinhas. Então, eles acabaram repetindo ou até se tornando mais corruptos, como nos alertavam os profetas menores, uma vez que tinham recebido a bênção da aliança e recebido uma terra fértil, uma terra abençoada para cuidar, mas não foram fiéis. E aí agora estariam enfrentando a situação do cativeiro. O Senhor Jesus, lá em João capítulo 3, versículo 14 e 15, ele diz assim: quando eu for levantado, todo aquele que crer em mim terá a vida eterna. Há no Antigo Testamento uma profecia falando que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro.
E Jesus cumpre essa profecia, recebendo sobre si toda a nossa culpa, toda a condenação. Nós sabemos que a cruz ela é feita de madeira, que vem de algum tipo de árvore. E há na palavra de Deus o uso que o Criador faz da sua própria natureza para nos ensinar a respeito do seu plano, a respeito das mudanças que Ele, por sua graça e misericórdia, quer operar na nossa vida, como Ele quer agir. E Ele usa figuras da natureza para nos ensinar, uma forma fácil de compreendermos, né, a profundidade do seu amor e da sua graça. E dessa maneira, aquelas pessoas que têm essa grata experiência, né, de ter lido a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ou estão nessa jornada de leitura, ou ainda não fizeram e deveriam fazer, vai se fazer muito bem, vão encontrar vários tipos de árvores na Bíblia sendo usadas pelos profetas, pelos escritores, né, para representar acontecimentos importantes na vida do povo de Deus. Então, vamos pensar um pouco aí sobre esses exemplos, da criação até o Apocalipse, algumas coisas que nós podemos aprender, considerar, né, desses exemplos de árvores que Deus tem usado para ensinar o seu povo. Só para lembrar, né, que quando nós falamos de advento, nós estamos falando de chegada, de vinda. E a Igreja Cristã tem essa tradição, né, de recordar as profecias que falam da vinda do Senhor Jesus e também se manter em vigilância com a sua volta. Talvez você possa se lembrar quando você vai no aeroporto ou numa rodoviária ou num porto, num cais, né, existe uma área para embarque e uma outra área para desembarque. Então, você às vezes vai ver escrito na chegada, partida. No lugar as pessoas estão indo embora, a gente diz o adeus. Às vezes a tristeza, a lágrimas, e no outro, onde é chegada, desembarque, a ansiedade, saudade, expectativa de ver a pessoa que está aguardando. Talvez você mesmo já passou por essa experiência, tanto de chegar e ser abraçado, ser envolvido com sorrisos, com alegria de alguém que ansiava em te receber, como você está recebendo alguém também com muita alegria, com muita gratidão a Deus. É uma experiência marcante na nossa vida. Às vezes quem está chegando precisa se identificar com um cartaz, um pequeno cartaz, mas é um encontro muito especial, esses momentos, pois nós estamos nessa expectativa. Nós estamos aqui aguardando o cumprimento da promessa do Senhor Jesus, em que Ele disse: olha, você não sabe a hora em que o seu Senhor virá. E a igreja é animada pelo Espírito Santo para dizer: vem, Senhor Jesus. Assim termina o livro do Apocalipse. Então nós estamos aqui, nesse mundo, como na área de chegada e com os corações em suspenso, aguardando a volta do Senhor, que pode acontecer a qualquer momento. Ou, enquanto aguardamos, em determinado momento, o Senhor nos chama. Então nós passamos para a outra parte, para a parte do embarque. Nós temos que dizer adeus a esse mundo, temos que dizer adeus ao nosso trabalho, temos que dizer adeus às pessoas que nós amamos, por um breve tempo, porque o Senhor, em sua graça, em sua sabedoria, está nos chamando para o Senhor. Então o advento traz essa confiança, essa esperança, essa visita do Senhor Jesus, que os profetas falaram no passado, os patriarcas também aguardavam com muita alegria. E que uma parte da humanidade que não usufruiu nada desse mundo, finalmente vai poder viver, finalmente vai poder se expressar. Quem são essas pessoas? As pessoas que nasceram com deficiência, que nem chegaram a nascer, nem chegaram a andar ou aprender a falar. Pessoas que passaram por essa terra sendo cuidadas por outras porque não tinham condições nenhuma de se alimentar,
de fazer a sua higiene, e que nós não sabemos o motivo e o significado de tudo isso. Mas alguém, pela graça de Deus, pôde cuidar dessas pessoas, pôde conviver com elas, as amou, as acolheu, não as rejeitou. E essas coisas também, quando o Senhor Jesus voltar, serão completamente transformadas. É um mistério, uma graça, que nós veremos Jesus realizar de uma forma tão bela e tão profunda. Mas da criação até o Apocalipse, em diversos contextos bíblicos, né, nós temos a figura da árvore. E a primeira, sem dúvida, a mais importante de todas, é a árvore da vida. Deus a colocou no centro do jardim, e a vida que Adão tinha era uma vida, de alguma maneira, temporária, não era a vida plena. E nós vamos aprender no desenvolvimento das Escrituras, né, que aquela árvore representava a pessoa do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é aquele que nos dá a vida eterna. Não é mera existência, uma existência sem fim. Isso os demônios têm. Mas não é uma qualidade de vida que traz alegria, realização, liberdade, plenitude. Não é existência infinita. A vida que é de qualidade superior é a que Jesus desfruta em comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. E quando nós acompanhamos a oração, que está lá em João capítulo 17, nós vemos que Jesus quer que nós tenhamos essa espécie de vida. Martinho Lutero, ele diz que o pecado, que é o pai de todos os pecados, decorrem da falta de fé e confiança em Deus. Quando a pessoa não confia em Deus, ela se curva sobre si própria e assim se torna injusta, egoísta, individualista, gananciosa, arrogante, prepotente, violenta e assassina. Tudo isso decorre de não confiar em Deus. Nós aprendemos pela natureza que Deus dá-nos um exemplo maravilhoso com relação à árvore. Da árvore nós temos a fruta, da árvore nós temos remédio, da árvore nós temos a madeira que faz o nosso berço e faz o nosso caixão, faz a nossa casa, os nossos móveis. A árvore é de uma riqueza muito grande, dela vêm os nossos livros, o papel, o nosso lápis, a nossa borracha, os navios por onde foram feitas as viagens, que em uma delas chegaram até o nosso país, vem também das árvores, os nossos instrumentos musicais, nossas ferramentas, a beleza, as flores, o alimento, tudo vem da árvore. E Deus, na sua graça e misericórdia, escolheu a árvore para simbolizar o mais importante de tudo aquilo que Ele queria nos entregar, que é a sua própria vida. Um escritor chamado Luiz Carlos Ramos diz assim: chama a atenção o fato de que Deus tenha plantado a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não deveria ser tocada, que deveria ser evitada. E ele diz: ali estava o limite. Alguns precisam entender isso. A palavra de Deus estabelece para nós alguns limites que nós devemos respeitar e nos afastar. Quando você lê Gênesis 18, de 1 a 15, nos diz a Bíblia que Abraão recebe 3 mensageiros de Deus debaixo de uma árvore. Ali ele prepara uma refeição, são uns carvalhos, né, no bosque de Mamre. Ele prepara uma refeição, ele ouve o que eles têm a lhes dizer. Alguns acham que é a própria presença de Deus ali, a Trindade se manifestando, uma teofania. Mas ali Abraão demonstra sua hospitalidade, lhes dá água, lava os pés, pede que eles descansem, e eles vieram para o julgamento de Sodoma e Gomorra. E Deus recebe com muito carinho aquele cuidado de Abraão e fala ao coração, dizendo o que será feito ali na cidade de Sodoma e Gomorra. E Abraão ora e fala com Deus e intercede pelo seu sobrinho.
Também lemos lá em Levítico 23, 40, que Deus deu a orientação a Moisés, né, de celebrar a festa dos tabernáculos, com os melhores frutos, as melhores árvores, semelhante, foi nesse espírito que surgiu o dia de ação de graça pelos nossos pais puritanos. Essas festas dos tabernáculos deviam ser com ramos de palmeiras, árvores frondosas e salgueiros. Deus chamando o povo para festejar as intervenções, os atos salvadores de Deus, com árvores, com aquilo que a árvore cede. O livro de Juízes nos fala da juíza Débora, que profetizava e orientava o povo sentada debaixo de uma palmeira. Ali o povo a procurava, e essa árvore passou a ser chamada a palmeira de Débora. É o que está lá em Juízes, capítulo 4, versículo 5. O Salmo 1, que vai comparar a nossa vida com a vida de uma árvore bem nutrida, com raízes fortes, com frutos e folhas viçosas. Jeremias, capítulo 17, versículo 8, também vai falar da vida de um servo de Deus com raízes profundas, verde, e comparando o povo de Deus também, né, com essa árvore viçosa e cheia de frutos. Também o Salmo 137 nos fala do sofrimento do povo no cativeiro, pendurando suas harpas nos salgueiros dos rios da Babilônia. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. E falando da sua tristeza, né? Também o Senhor Jesus, ele passando pelo caminho com os seus discípulos, vê uma figueira cheia de folhas, ele vai buscar fruto, não encontra, e ele lança uma maldição sobre aquela figueira e ela seca. E o contexto ali do evangelista nos mostra que representa o povo de Israel naquela época, né, os judeus com muita religião, muita religiosidade, mas nenhum fruto que agradava a Deus. E portanto seriam rejeitados, e Deus agora lançaria a mensagem da salvação para os gentios. Ele mesmo compara a nossa fé como um grãozinho de mostarda, que gera uma pequena árvore que agasalha, acolhe pássaros. O Senhor Jesus nos diz que é a videira, o Pai o agricultor e nós os ramos. Ele fala da árvore da vida, ele fala da sua graça e da sua misericórdia sendo oferecida por nós. Quando ele vai tomar o nosso lugar na cruz. Não tem mais no jardim da Nova Jerusalém a árvore do conhecimento, da ciência do bem e do mal. Não há mais essa pretensão, não há mais esse desejo. Há apenas a árvore da vida. Algumas casas chegam nessa época e se enfeitam, né, com o pinheiro como a árvore de Natal. E essa prática ela foi passada da Alemanha para os Estados Unidos e depois da América do Norte vem se espalhando para cá. Na Segunda Guerra Mundial, soldados norte-americanos, quando estavam na Alemanha, tomaram contato com essa prática. Né? Há registros bem antigos, 1510, se encontrou a primeira árvore enfeitada na Letônia. Em 1441, também encontraram na Estônia. Né? E muitos acreditam que foi no século XVI, com Martinho Lutero, que enfeitou a árvore para falar a respeito do paraíso, da fé cristã. Então ele enfeitou com algodão para representar a neve e algumas velas para representar a luz das estrelas, né? E Lutero, nessa ocasião, quis fazer uma surpresa para sua esposa Catarina, que estava doente, acamada. Então ele enfeitou essa árvore, chamou as crianças e começou a contar a história da criação e contar a história também do Evangelho, a história do Senhor Jesus. E a partir desta tradição protestante, os alemães começaram a ter também em suas casas, na época de Natal, essa árvore que demora muito para suas folhas murchar, o pinheiro, que tem uma longevidade muito grande também. Passou a ser símbolo da germanidade, da nação alemã,
mas passou a ser parte também da decoração natalina que os soldados norte-americanos levaram, né, quando saíram da Alemanha. A própria palavra de Deus, no livro do profeta Oséias, nós já estivemos meditando nesse texto, Oséias 14:8, o Senhor Deus diz assim: sou como a faia, como o cipreste que dá o fruto para o seu povo, o povo de Israel. O próprio Deus se comparando com uma árvore bela e uma árvore que alimenta e que nutre. É o verdadeiro sentido da árvore da vida, em que o próprio Deus usa para representar como Ele quer suprir, como Ele quer nos dar provisão mais do que suficiente para toda a nossa vida aqui na terra. Então, quando você olhar para uma árvore, recorde no seu coração as mensagens dos profetas, as situações que o povo de Deus passou, de penúria, de dificuldade, de perseguição, de cativeiro. Lembre-se das promessas que o Senhor Jesus fez, de não desanimarmos, mas de confiarmos que o Pai cumpriria a sua palavra. Recorde-se do Salmo 110, que diz em um dos seus versículos: o Senhor disse, e logo mais abaixo, o Senhor jurou. Isso é que faz toda a diferença. Não é a imaginação nossa, é a palavra do próprio Deus. Então, se você tem essa prática de enfeitar a sua casa, de trazer alguns elementos, de recordar, de ensinar seus filhos, de falar com seus vizinhos, a Bíblia sempre usou de símbolos, sempre usou de representações para nos ensinar a respeito do amor e da graça de Deus. Principalmente quando você colocar os presentes nessa árvore, né, você possa lembrar, né, dos dons que nos são oferecidos pela graça de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, é uma época bela em que nós podemos lembrar que houve outras festas no passado, como a festa dos tabernáculos, onde se colhiam frutos saborosos e se enfeitavam cabanas com ramos, com galhos de árvores, para representar a providência de Deus, o cuidado de Deus no deserto. Nós acolhemos os frutos, as folhas, a sombra, a própria renovação do ar, né, trazendo frescor, trazendo um ar mais puro, por este belo exemplo que Deus colocou na sua natureza para nos ensinar. Mas agora vamos pensar no significado maior, que é justamente a vida eterna. Como dissemos no início, nós não nascemos, né, com a inclinação de perguntar, quando tomamos consciência da vida, muito bem, o que o meu Criador quer que eu faça da minha vida? Então, nós corremos para buscar os nossos sonhos, mesmo que alguns deles sejam apenas fantasia. Mas Deus, em sua graça e misericórdia, vem ao nosso encontro e nos dá discernimento de que Ele preparou para nós um caminho melhor. Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse àqueles estudiosos religiosos: vocês examinam as Escrituras porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna, mas são elas que testificam a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Esta vida que foi rejeitada, esta vida que foi colocada de lado, embora eles estudassem as Escrituras que dão a todo momento, em todo lugar, testemunho do Filho de Deus. Mas na maneira como Jesus veio, na maneira como Ele se revelou, eles não queriam. Eles preferiam ficar com a sua religiosidade. Há apenas um centro no jardim, e o centro era a árvore da vida. E há apenas um centro na existência da nossa vida, e esse centro é a vontade de Deus. Mas existiria algum texto na palavra de Deus que nós poderíamos, na sua narrativa, associar, compreender Jesus dando a vida, dando vida a alguém? Nesse entendimento, né, que tinham os cristãos antigos de que a cruz representa a verdadeira árvore da vida? Bom, se você abrir a palavra de Deus, né, lá no Evangelho, onde narra a crucificação, onde nos mostra
que a cruz foi colocada no centro das atenções. Então ela foi colocada num lugar alto, ela foi colocada entre dois malfeitores, e toda a atenção das pessoas da grande cidade de Jerusalém estava voltada para aquela sexta-feira em que o Senhor Jesus estava sendo colocado na cruz. Então podemos dizer que as reações daquelas pessoas, os religiosos que zombavam de Jesus e o provocavam a descer da cruz, que em um determinado momento também eram repetidas por aqueles dois malfeitores, né? Mas a partir de um determinado instante, apenas um daqueles malfeitores continua fazendo eco aquelas palavras daquela multidão. O outro, pela graça de Deus, mudou a sua fala, mudou o seu comportamento. O ladrão que falava com a multidão estava pensando nele, estava pensando em livrar-se daquela condenação e voltar, fugir dali e voltar à sua vida de malfeitor, de ladrão. Ele disse isso para Jesus: se tu és o Cristo, sai da cruz e nos tira daqui também. Não havia arrependimento, não havia nenhuma preocupação com o juízo de Deus, com a proximidade da sua morte, o julgamento que ele iria enfrentar diante da justiça de Deus. Não havia nada disso. Mas o outro, a graça de Deus abriu os seus olhos e ele começou a olhar e prestar atenção nas ações, nas atitudes de Jesus e nas palavras de Jesus. Ele viu Maria, a mãe do Senhor, ali, não tinha ninguém com os dois malfeitores. Ele viu um discípulo, ele viu o Senhor Jesus falando a respeito do cuidado para aquela mulher que estava ali. Ele viu o Senhor Jesus orando, dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele estava sofrendo o mesmo tipo de execução, então dificuldade para respirar, dores lacinantes, câimbras, dores musculares. O outro reclamando, murmurando, mas Jesus tendo uma conduta digna. Ele também olhou o que estava escrito sobre a cabeça do Senhor, Rei dos Judeus. Ele observou aquelas provocações, aquelas zombarias, o desrespeito profundo para com ele, mas a atitude graciosa e digna do Senhor Jesus. Rei dos Judeus. A oração, as lágrimas da mãe, daquele discípulo, a sua postura, a sua conduta. Então a graça de Deus dá ao seu coração a revelação que aquele homem é de fato quem ele disse. E então ele faz uma oração bem simples: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem está morrendo, consequência das suas ações, das suas escolhas. O mundo o rejeita, a religião não pode fazer nada por ele. Ele é um caso que não tem solução. Mas a graça de Deus brilha naquele coração e ele faz essa breve oração: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É negado àquele homem chegar diante da árvore da vida. Seus braços estão presos, ele está afastado dessa realidade, ele não pode comer do fruto da árvore da vida. Ele está consumindo o fruto da árvore da morte, do conhecimento do bem e do mal. Ele fez uso da sua suposta liberdade, da sua vida, para o bem, não, para o mal. Ele não tem acesso à árvore da vida, ele está morrendo, mas ele faz essa breve oração. E nesse momento, Jesus, que é a verdadeira árvore da vida, oferece vida para ele. Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lembram-se lá de Gênesis, a espada flamejante, o querubim fazendo a segurança do jardim para impedir a aproximação de qualquer ser humano? Aquele homem estava condenado a jamais ver o paraíso. Mas Jesus, que é a verdadeira árvore da vida, disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A palavra
de alguém que é a vida, que é a ressurreição, a palavra de alguém que de fato é o único que pode dar vida. Quando a morte estava tomando conta de tudo, a escuridão tomando conta de tudo, a sua palavra que gerou a vida concede àquele homem o perdão pleno. Não precisa de purgatório, não precisa reencarnar, não precisa nada. Apenas agora ele recebe e acolhe no seu coração aquela palavra. O soldado vem quebrar suas pernas, um pouco mais de dor. Mas o que é isso? Para alguém que recebeu do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores o ingresso pleno, o salvo-conduto para viver eternamente no paraíso. Por isso, nesse primeiro domingo do Advento, nós não reduzimos a nossa celebração apenas à manjedoura, apenas aqueles eventos maravilhosos da gravidez, da concepção milagrosa. Nós celebramos todo o enredo da salvação, todo o caminho que o nosso Senhor Jesus percorreu para abrir o acesso de todos nós que cremos, de todos aqueles que almejam receber essa vida plena, essa vida maravilhosa do Senhor Jesus, todos os eventos relacionados com a salvação, com o plano da redenção, são motivos para nós celebrarmos, para nós nos alegrarmos, para pensarmos em como compartilhar com o nosso vizinho, como compartilhar com um colega de trabalho, alguma coisa que expresse o sentido verdadeiro e profundo do Natal. E, infelizmente, o comércio, como também lá nos Estados Unidos, fez com o Dia de Ação de Graças e faz com o Natal e com a Páscoa. A secularização. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, traz ao nosso coração tudo o que significou a realização do plano de Deus em trazer o seu Filho a esse mundo. Então, os eventos relacionados com o nascimento do Senhor é o início de um plano maravilhoso que vai pouco a pouco se descortinando e nos dando alegria de ver o passado, o presente e o futuro num horizonte só. Essa é a alegria que nós recebemos da árvore da vida. O Senhor Jesus nos dá a alegria de saber que nossa vida não se restringe a essa mera existência temporal. Que existe um passado do qual nós pertencemos, que é essa esperança dada ao povo de Deus de que o Senhor Jesus viria, esmagaria a cabeça da serpente e nos daria a vitória. E agora nós olhamos para o futuro, aguardando que Ele venha e cumpra a sua palavra em plenitude. Então o Senhor Jesus nos dá esse milagre de unir no nosso coração a visão do passado, do presente e do futuro. As pessoas, quando olham para o futuro, olham com preocupação. Guerras, fomes, pestes. Quando olham para o passado, às vezes nós olhamos para o passado e temos vergonha. Temos vergonha das escolhas que fizemos, das nossas atitudes. Mas em Cristo, como naquele ladrão, o passado é removido, o passado é coberto. Pela graça de Deus, ele só podia pensar no futuro. Eu imagino que o soldado, quando veio quebrar os ossos das suas pernas, que era o que eles faziam para acelerar a morte, não entendeu quando olhou para ele e viu ele sorrindo. Provavelmente ele estava na expectativa de terminar logo tudo aquilo. E ele poder estar com aquele homem que estava no centro, como a árvore no jardim, no centro. É o centro das nossas atenções, é o centro da nossa salvação. Jesus deve ocupar sempre esse centro. A sua graça e a sua misericórdia. Ele deve ter olhado aquela coroa de espinho na sua cabeça. E talvez, como ele era judeu e aprendeu na sinagoga a história da criação, saber que os espinhos não faziam parte da criação. Mas a partir do momento que o homem desobedeceu a Deus, veio sobre a terra a maldição. E os espinhos surgiram como um lembrete de que as coisas ficaram muito diferentes. Haveria sofrimento, haveria dor,
No entanto, que coisa mais misteriosa, quando Deus disse que comendo eles morreriam, o Senhor também estava nos seus planos eternos, dizendo que o seu filho morreria também. Mas morreria para pôr um fim à morte e para convidar-nos a colocar todos os nossos desejos, todos os nossos pensamentos no Senhor Jesus Cristo. Não é por isso que em Marcos capítulo 14, versículo 13, nós lemos a história de uma mulher que estava tão deslumbrada com Jesus, que ela levou aquilo que era mais precioso que ela tinha, um vaso de alabastro. E ela não destampou ou derramou, ela simplesmente quebrou. Definitivamente ela dedicou aquilo ao Senhor Jesus Cristo. Seus planos, seus sonhos, tudo ela estava ali dedicando ao Senhor Jesus. Ela estava como que a dizer: o Senhor é o amor da minha vida, o Senhor é a minha vida, e a partir de agora eu quero demonstrar toda a minha gratidão pelo seu perdão, pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia. É isso que escreveu uma cristã chamada Eva von Tillich. Procura em todo lugar a presença de Jesus e elimina os empecilhos. Procura em todo lugar a presença de Jesus e elimina os empecilhos. O que será que nós estamos ainda nos agarrando? O que será que ainda nós guardamos como precioso unicamente para nós e ainda não quebramos aos pés de Jesus? Nossos sonhos, nosso cronograma, nosso conforto, nossa versão de como a vida deveria ser. O evangelista nos diz que o preço daquele vaso era o salário de 1 ano. A vida não era fácil naquela época, e guardar dinheiro correspondente ao salário de 1 ano era um grande prejuízo. Mas ela estava tão feliz de dedicar aquilo exclusivamente ao Senhor Jesus. Foi Ele que disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos encerrar lendo um texto de Isaías, capítulo 28, versículo 13. Isaías 28, versículo 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Aqui o profeta está descrevendo que o povo que recebeu a bênção dos patriarcas, das profecias, da aliança, iria se envolver numa religiosidade de regras, regras e mais regras, e iria perder o principal, a vida do Senhor Jesus. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, andaria entre eles, e eles estariam preocupados com regras, regras e mais regras, mandamentos e mais mandamentos. Ou seja, uma fé muito pobre. E hoje, quando olhamos para a igreja cristã, em muitos aspectos, em muitas partes, nós vemos esse deslumbramento com regras e mais regras, com uma teologia vazia, muitas vezes, da vida de Cristo. Uma empolgação com os números, uma empolgação com a multidão, mas pouco da vida transformadora do Senhor Jesus. Aquela vida que realmente nos leva aos pés do nosso Pai, que nos leva à oração, a termos alegria e interesse em orar. E essa vida do Espírito Santo que leva a termos apreço pela evangelização, pelo testemunho e pela esperança maravilhosa da volta do Senhor Jesus. Esse primeiro domingo do Advento, em que nós queremos recordar esse aspecto da árvore da vida que se cumpre plenamente no Senhor Jesus Cristo. Vamos orar para que o Senhor nos dê essa alegria de desfrutarmos dessa vida plena de Jesus e não ficarmos presos, a uma infindável teia de regras, de expectativas humanas, de ensinos humanos ou tradições humanas,
mas vazio dessa vida plena e cheia do Espírito Santo. Lembre-se de que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz: eu fui até vocês em temor e tremor, e não quis saber outra coisa a não ser Jesus Cristo crucificado. A árvore da vida está ligada a esta vida crucificada. Nós também fomos crucificados com Cristo. Essa velha existência, para que nós experimentemos a novidade de vida. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Vamos orar nesse sentido? Vamos pedir ao nosso Deus que nos dê essa alegria. Essa época em que nós vamos ficando cansados, nós sejamos renovados nessa bênção da vida plena e eterna do Senhor Jesus Cristo. Vamos encerrar com um cântico.